o elemento principal é o mar, né? Nesse poema. Esse papel do mar e da relação dos portugueses com o mar. Então, eu só não comecei pela A, porque senão não teria emoção na questão, né? A gente já responderia ali de cara se eu tivesse lido essa. Mas é a letra A, né? O protagonismo marítimo lusitano nos séculos XV e XVI e a redução do seu império colonial no século XIX, né? E aqui no final ele fala, o império se desfez, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Então, no primeiro momento do texto ele fala, né, sobre esse expansionismo marítimo e depois sobre o fim desse império português. Agora esse segundo enunciado, vou ler aqui para vocês. A armada de Martim Afonso de Souza, que deveria deixar Lisboa a 3 de dezembro de 1531, vinha com poderes extensíssimos, se comparados aos das expedições anteriores, mas tinha como finalidade principal desenvolver a exploração e a limpeza da costa, infestada ainda e cada vez mais pela atividade dos comerciantes intrusos. Com base nessa citação, assinale a alternativa que indica corretamente os principais objetivos das primeiras expedições portuguesas às novas terras descobertas na América. Qual das opções vocês acham? Eu acho que deu de novo, professora. É a D? Não, deu de novo a mesma letra, eu acho. Ah, Ah, tá, deu. Deu de novo a mesma letra, agora entendi. Uhum. Todo mundo concorda? Alguém tem outro palpite? falaram no chat. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Pessoal, alguém pode me dizer o que escreveram? Sim, foi isso que B, escreveram? letra B de bola. Letra B, que disseram? Ah, Isso. então vamos ver aqui juntos, né? Essa expedição de Martim Afonso de Souza, né, já é o começo dessa tentativa de colonização, né, depois de 3 décadas em que o território brasileiro ficou quase que abandonado ali pela coroa portuguesa por conta do comércio com o Oriente, né, que era muito mais lucrativo. Então, a letra D, por exemplo, estabelecer contatos com civilizações indígenas locais e combater os invasores franceses na Bahia. O que vocês acham dessa? Tá errado pelos indígenas, né? Não era esse o fim, né? O objetivo. Sim, Não com era. certeza. Uhum. Sim. Mas eu acho que ela ainda tem um potencial ali, acho que ela dá para deixar em dúvida. Instalar núcleos de colonização estável, baseado na pequena propriedade familiar, não, né? Isso já não dá, não cabe por conta da questão dos latifúndios, né? Eu me apeguei muito ao texto, ao trecho que ele disse, Hum. entendeu? Então, assim, eu não procurei usar os conhecimentos que eu já tinha. Eu falei assim, se ele está dizendo que é com base na citação, eu vou pela citação que vai me guiar, entendeu? Para achar a resposta. Sim, sim, com certeza. É muito bom fazer isso mesmo, né? Ver o que o enunciado está pedindo. Mas a questão é que justamente nesse momento, por exemplo, 1531, não existia essa presença holandesa em Pernambuco. A gente vai ver que isso é um conteúdo mais para frente, já do século XVII, entendeu? Eu também acho que é letra B. Sim. Então a A não estaria correta por conta disso, por conta dessa questão dos holandeses, né? A B faz muito sentido se a gente levar em conta aquela questão que a gente falou dos tratados, de assegurar, né, um direito que tinha sido concedido a Portugal, né? A C, vamos ver por que ela estaria errada. Instalar núcleos de colonização instalada, da pequena propriedade, né? Eu tinha falado do latifúndio, né? Começa com essas grandes propriedades de terra, essa ocupação, né? E a gente também vai ver isso melhor na próxima aula. E a D, estabelecer contatos com civilizações
indígenas locais e combater os invasores franceses na Bahia. Em primeiro lugar, existiu essa presença francesa, mas a gente vai ver isso melhor na próxima aula, né? Não foi na Bahia. Foi na Baía de Guanabara, isso sim, né? No Rio de Janeiro, no atual Rio de Janeiro, e também no Maranhão. Então, essa estaria errada e poderia confundir, né? Se você lesse assim mais rapidamente, poderia até fazer um certo sentido, mas, enfim, estaria errado também por essa questão da Bahia. Então, é a letra B de bola mesmo. Tá, pessoal? A gente faz a última questão, a gente deixa para a próxima aula. O que vocês acham? Vocês têm mais um tempinho para a gente fechar essas questões desse conteúdo? Eu tenho. Tem? Por mim também Então, pode fechar. tá, então vamos fechar. 3 minutinhos a gente consegue terminar, né? Esse conteúdo, então acho que vale a pena. Ó, vou ler o enunciado. De 2003, né? Então a gente vê que é um conteúdo que cai bastante no Enem. Jean Delery viveu na França na segunda metade do século XVI, época em que as chamadas guerras de religião opuseram católicos e protestantes. No texto abaixo, ele relata o cerco da cidade de Sancerre por tropas católicas. Desde que os canhões começaram a atirar sobre nós com maior frequência, tornou-se necessário que todos dormissem nas casernas. Eu logo providenciei para mim um leito feito de um lençol atado pelas suas duas pontas e assim fiquei suspenso no ar, à maneira dos selvagens americanos, entre os quais eu estive durante 10 meses, o que foi imediatamente imitado por todos os nossos soldados, de tal maneira que a caserna logo ficou cheia deles. Aqueles que dormiam assim puderam confirmar o quanto essa maneira é apropriada tanto para evitar os vermes quanto para manter as roupas limpas. Ele está falando de redes, né, pessoal? Das redes que os indígenas utilizavam. Então, Isso. nesse texto, Jean Delery despreza a cultura e rejeita o patrimônio dos indígenas americanos. Vocês acham que isso está certo? Não. Não, né? B. Revela-se constrangido por ter de recorrer ao invento dos selvagens. Não pareceu, não. Não, né? Ele parece estar bem tranquilo em relação a isso das É. redes, né? E falar, olha como é bom, mas que todo mundo deveria usar, olha as vantagens disso. É basicamente esse o tom, né? C. Reconhece a superioridade das sociedades indígenas americanas com relação aos europeus. Não. Ele também é pegar pesado demais, né? Ele reconhece ali uma importância, mas também reconhecer a superioridade, eu acho que já é demais, né? Vocês concordam comigo? Eu acho que podia levar ao erro, professora, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o que está nas entrelinhas que podia Uhum. parecer isso. Entendeu? Claro, a gente ia ler o restante. A gente não ia sair, mesmo que achasse que era essa, né? Ninguém ia já marcar. Então vamos deixar ela guardadinha aqui em suspenso. D. Valoriza o patrimônio cultural dos indígenas americanos, adaptando às suas necessidades. Sim. Essa encaixou melhor, né? Do que aquela C. A C tinha É. realmente um potencial. Dependendo do enfoque da questão, poderia ser. Ela não estava de todo errada, né? Dependendo ali do que o enunciado estivesse te pedindo. Mas essa D, enfim, ela encaixa muito mais, né? Porque está falando de uma adaptação ali das redes a um contexto de guerras religiosas, né? De reforma protestante na Europa, né? Então é isso, pessoal. Eu estou tentando aqui encerrar o compartilhamento. Nossa, tanta coisa aqui. Professora, a superioridade, no caso, ali seria dado como em guerras, né, por tecnologia e cultura, né? Só que na visão dos portugueses, os índios são abaixo deles, né? Eu não entendi em relação ainda à questão que você diz. Sim. Os portugueses, na cabeça deles, eles têm mais tecnologia e mais cultura. Cultura Sim, da raça branca, né, no caso, né? sim, sim. No caso ali do Jean Delery, ele é um francês.
E ele escreve ele é um cronista colonial, digamos assim. Ele escreve ali uma história naquele momento, uma crônica sobre as coisas que ele viu, as coisas que ele presenciou aqui nas terras brasileiras, né? Mas ele é um francês. Mas eu acho que isso que você disse valeria tanto para um francês quanto para um português nesse momento, né? Isso, Ambas europeu. essas populações, né, estavam ali imbuídas de uma visão completamente eurocêntrica. A gente está falando ali também de século XVII, né? Então, século XVI, XVII. Então, enfim, pensar nessa questão da superioridade dos indígenas, acho que seria impensável, né, nesse momento, para esse contexto específico, né, para os europeus, no caso. Isso, porque eles tinham arma de fogo e tal, né? Os índios tinham arma Aham. de flecha. Sim, a religião, né? Esse discurso religioso também era muito forte para marcar essa superioridade, né? Era muito utilizado ideologicamente para marcar isso também, É verdade. né? Então, acho que por hoje é isso, pessoal. A gente vai continuar ainda nesse mesmo tema, né? Apesar de ser um novo módulo na aula que vem. E aí a gente vai conseguir explorar com mais detalhes essas primeiras 5 décadas da presença portuguesa aqui no Brasil. Fechado? Então a gente se encontra. Vocês sabem se tem algum calendário diferente do curso sobre a quarta-feira que vem? Não, né? Acho que a gente tem o nosso encontro. Costuma ser assim, bem dado no dia, né? Que a aula vai ter, enfim, não Ah, sei. tá. Até agora não falaram nada comigo, né? Parece que o Estado decretou alguma coisa assim em relação à quarta-feira, mas a princípio a gente vai ter essa aula, tá? Se não tiver, aí a gente se reorganiza. E agora que a gente fechou essa unidade, eu vou colocar, então vou passar esse material para vocês, daquele mesmo jeito, né? Fazendo um resuminho ali, sintetizando o principal que a gente viu. E, e se vocês quiserem, eu também posso passar os slides em PDF para vocês também poderem ter acesso. Eu posso passar os das aulas anteriores, né? Porque eu vinha passando só o resumo. Aí, se vocês quiserem, eu também posso fazer isso. Combinado, pessoal? Beleza, professora. Obrigado pela aula. Obrigada a vocês pela presença, pela participação. Então, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê a princípio na próxima semana. Um Boa beijo, noite, professora. pessoal. Boa semana. Boa semana, até a semana que vem.